Olá pessoal, eu sou o Victor e essa é mais uma aula do nível 2 de combinatória do POT. Nós vamos apresentar hoje as combinações, certo? E aí, para dar ideia do que é uma combinação, tem aqui uma questão, inspirada na Olimpíada do Cone Sul, que é uma Olimpíada que é disputada entre países da América Latina, entre os quais o Brasil, certo? E todo ano tem um processo de seleção. Enfim. E, por exemplo, aqui na questão nós temos o seguinte: há 10 candidatos para a equipe da Cone Sul. Quantas são as possíveis equipes de 4 estudantes, certo? Então, imagina que os 10 estão concorrendo lá, fazendo os testes de seleção, e aí, ao final dos testes, cada um tem uma pontuação e tem uma classificação, e o meu corte é, eu tenho os 4 primeiros, da tabela, que eu vou escolher, e os outros 6 que vão ter que tentar no ano seguinte, Então, aí o que eu vou fazer aqui para dizer quantas são as possíveis equipes? Olha só. O total de classificações gerais possíveis é 10 fatorial, porque eu tenho 10 pessoas diferentes e estou permutando elas ali em alguma ordem, certo? Agora, os 6 últimos aqui da tabela estão se reordenando aqui, E essa ordem deles aqui embaixo não importa para mim, porque eles não vão alterar a equipe final, certo? Não importa o quanto eles se desordenem ali no final, Então aqui eu vou dividir por 6 fatorial. E, mesma coisa, quando eu escolho a equipe dos 4, não me importa qual foi o primeiro, qual foi o segundo, etc. Porque se a equipe foi pessoa A, pessoa B, C e D, não vai me importar essa ordem, porque se eu puser D, C, B e A, é a mesma equipe. Então, também tenho que dividir por 4 fatorial, certo? Então, esse aqui é a minha quantidade de equipes. Se eu fizer essa conta, fica 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes o produto dos números restantes vai dar 6 fatorial, sobre, aqui embaixo eu tenho 6 fatorial e 4 fatorial. Esse 6 fatorial vai embora. Aqui embaixo eu tenho 24, vai ficar 10 vezes 72, que é 9 vezes 8, vezes 7, sobre 24. Quando eu divido 72 por 24, eu encontro 3. Então, isso é 10 vezes 3 vezes 7. O total de equipes é 210. Então, qual é a ideia geral por trás desse problema que nós acabamos de resolver? É a seguinte: às vezes você tem um certo conjunto grande, com, vamos dizer, N elementos, e você quer escolher um subconjunto de tamanho K, certo? Então, aqui agora nós vamos apresentar os números binomiais. Os números binomiais são essas coisas que eu escrevi aqui. N escolhe K, ou combinação de C tomados KK. Está ali a explicação da notação, Combinações de N elementos tomados KK, ou simplesmente N escolhe K. Isso, como eu acabei de dizer, é a quantidade de subconjuntos de tamanho K de um conjunto de N elementos. E por que essa fórmula aqui vale? N escolhe K é igual a N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Pensa o seguinte: esses aqui são todos os nossos candidatos à seletiva da Cone Sul, certo? Como a gente fez ali no problema, a gente desprezou a ordem dos candidatos que estavam dentro da lista, que estavam classificados para participar da competição, certo? E isso é K fatorial, que são, vamos dizer, os K elementos que eu quero escolher dentro do conjunto de N. E, finalmente, eu divido pelo N menos K, que são os elementos restantes, os que ficaram de fora
né? Porque eu tenho n menos k fatorial maneiras de ordená-los e a ordem deles também não interessa. Então é isso, eu pego todos, desprezo a ordem dos que eu escolhi e a ordem dos que eu não escolhi. Aí um exemplo para ficar mais claro o que a gente está fazendo é assim, 4 escolhe 2, né? O que seria 4 escolhe 2? Numericamente, isso é 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 24 sobre 2 vezes 2, isso dá 6. O que eu estou fazendo? Imagina um conjunto que tenha 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, eu estou tomando todos os possíveis subconjuntos de 2 elementos. 4 escolhe 2. Mas lembra que para conjuntos, a ordem dos elementos não importa. Quer dizer, eu escolhi o conjunto 1, 2, é a mesma coisa que escolher o conjunto 2, 1, é o mesmo conjunto, certo? 1, 2, 1, 3, 1, 4, por exemplo, que são os subconjuntos que contêm o 1. Né? Eu poderia ter o 2 com o 3, o 2 com o 4 e, finalmente, o 3 com o 4. É isso, quer dizer, que eu tenho exatamente 6 subconjuntos possíveis de um conjunto com 4 elementos, tendo esses 6 subconjuntos, cada um 2 elementos. É o que quer dizer n escolhe k, ou 4 escolhe 2. Aqui um problema um pouco parecido com o anterior, né? Você tem uma classe de 30 alunos e dela você quer escolher 3 deles, certo? Então é isso. De quantos modos podemos escolher um grupo de 3 alunos de uma classe que tem ao todo 30 alunos? Repara que a ordem que eu escolho também não importa aqui, né? Quer dizer, eu escolho João, Maria e Samuel, sei lá. Escolher Samuel, João e Maria é o mesmo grupo, né? Então, aí quando eu quero uma escolha de um subconjunto, que por ser subconjunto, a ordem não importa, né? Eu tenho que fazer o binomial, né? Combinações de 30 tomados 3 a 3, ou 30 escolhe 3. Isso é a mesma coisa que 30 fatorial sobre 3 fatorial, porque eu estou escolhendo 3 pessoas, e 27 fatorial, porque a ordem dos que estão fora não importa. Essa conta aqui parece grande, mas você também pode quebrar ela, né? Isso aqui é 30 vezes 29 vezes 28. O produto do 27 até o 1 é o 27 fatorial, que também aparece no denominador. E aqui eu fico com 3 fatorial vezes 27 fatorial. Você vê que o que está no numerador corta com o denominador. E aí eu fiquei com, 30 sobre 3 fatorial, que é 30 sobre 6, que é 5. Isso aqui é o mesmo que fazer 5 vezes 29 vezes 28. Então, 5 vezes 28, 140, que eu posso multiplicar pelo 29, né? 4 vezes 9, 36, vão 3. Aqui, 11, 9, 2. Se você soma isso, 6, 0, 4, aqui embaixo 0, que vai dar 4.060. Aqui agora um problema um pouco mais interessante, né? Que é o seguinte, você tem 6 competidores, né? E você quer dividi-los em equipes. Aí tem 3 itens aqui para a gente fazer. O primeiro item, eu quero saber o seguinte, de quantos modos eu posso dividir essas 6 pessoas em uma equipe de 3 pessoas, uma equipe de 2 e uma equipe de 1 pessoa, certo? Então, eu vou imaginar aqui que tem o lugarzinho da equipe com 3 pessoas, tem o lugarzinho da equipe com 2 pessoas e o lugarzinho do cara que está solitário, né? Muito bem. Então, como é que eu vejo isso?
Para formar a equipe de 3 pessoas, eu preciso escolher 3 entre as 6. Então, isso aqui é 6, escolhe 3, certo? Agora, repara, depois que eu escolhi essas 3 pessoas, sobraram 3 pessoas. E aí, é dentre essas 3 pessoas restantes que eu vou escolher as 2 que vão formar a segunda equipe. Então, isso aqui fica 3, escolhe 2. E finalmente, bom, sobrou uma só pessoa aqui e ela está definida. Eu faria aqui 1 escolhe 1, só que 1 escolhe 1 é a mesma coisa que 1, porque é a quantidade de maneiras de escolher uma pessoa só, dado que eu só tenho uma pessoa disponível, certo? Então, aí a resposta é multiplicar tudo isso aqui, né? Bom, o 6 escolhe 3, ele é 20, né? É 20, porque se eu fizer a conta aqui, ó, fica 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Isso é 6 vezes 5 vezes 4. O 3 fatorial fica aqui, corta com o 3 fatorial de baixo, certo? Só que o 3 fatorial é 6, então também corto. Isso aqui me sai 20, certo? Então, 6 escolhe 3, agora vocês acreditam em mim que é 20. O 3 escolhe 2. 3 escolhe 2 é simplesmente 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Bom, isso é 6 sobre 2, né? 6 sobre 2 é 3. Então, esse cara aqui é 3. E o 1 fica sendo 1, então a resposta desse item aqui é 60, certo? Então, esse aqui, por enquanto, foi tranquilo. Agora, eu quero saber, para o item B, dentro desses 6 competidores, de quantas maneiras eu posso formar 2 trios. Essa questão é um pouco mais complicada pelo seguinte, veja bem. Se eu tiver dois grupos aqui, cada um com 3 pessoas, o que acontece? Eu vou fazer o mesmo processo de antes, né? Das 6 pessoas que eu tinha, eu vou escolher 3, certo? E das 3 pessoas restantes, eu vou escolher 3. Isso aqui teria que dar 20, né? Porque 6 escolhe 3 é 20, 3 escolhe 3 é 1, porque é como eu escolho 3 pessoas dentre 3. Só tem um jeito, que é escolher todas. Então, é 20 vezes 1. Só que aqui tem uma complicação, que é a seguinte. Eu escolher 3 pessoas e pôr num grupo, e escolher 3 pessoas e pôr no outro grupo, só seria mesmo 20 se os grupos fossem diferentes. Por exemplo, esse aqui é o grupo amarelo e esse aqui é o grupo azul. Bom, mas como eu não disse que tem distinção nenhuma entre os dois grupos, né? Vamos supor assim, se fossem 3 homens e 3 mulheres. Eu vou escolher primeiro os 3 homens, depois eu vou colocar 3 mulheres para lá. Isso é a mesma coisa que se eu escolhesse 3 mulheres para o primeiro e escolhesse os 3 homens para o segundo. Ou seja, você vê que tem uma duplicidade na contagem que eu estou fazendo. Isso aqui é a nossa amiga permutação com repetição, certo? Porque cada grupo de 3 pessoas está sendo contado tanto aqui quanto aqui. Então, eu preciso dividir esse resultado aqui por 2 fatorial. Então, aí vai ficar 20 sobre 2 fatorial. A resposta desse item é 10. E, finalmente, o item C, eu quero saber de quantas maneiras eu posso formar 3 duplas. Bom, aí é fazer a mesma coisa, né? Você tem uma dupla aqui, a outra dupla aqui e a outra dupla aqui. Aí, eu vou fazer assim, das 6, eu vou escolher 2, né? Como eu escolhi já 2 aqui, sobram 4. Então,
Dessas 4, eu vou escolher as 2 que formam a segunda dupla, certo? E, finalmente, para a última só sobraram 2 pessoas e eu tenho que escolher as 2, né? Então, dá a resposta daquela conta ali, porém eu ainda tenho o mesmo problema que eu tive no item anterior, que é o seguinte. Se eu escolho aqui, por exemplo, se entre essas 6 pessoas tivessem, vamos dizer assim, 2 brasileiros, 2 americanos e 2 franceses. Se eu escolher brasileiros, americanos, franceses, eu estou fazendo a mesma divisão que se eu estivesse escolhendo franceses, brasileiros, americanos. Um exemplo, né? Então você vê que cada divisão das pessoas em grupos de 3 está sendo contada tantas vezes quanto eu posso permutar 3 elementos, ou seja, permutar os 3 grupos. E aí, eu vou ter que pegar o resultado dessa conta aqui e desprezar essas permutações, ou seja, dividir todo mundo por 3 fatorial, porque eu tenho 3 grupos idênticos. Então, no final, isso aqui vai dar o seguinte. Bom, 1 sobre 3 fatorial é 1/6. O 6 escolhe 2. A gente faz a conta aqui no cantinho. Vai dar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que vai cortar embaixo, sobre 2 vezes 1, que é 2. Isso dá 15, né? Então, isso aqui bom, vou fazer aqui, né? Vai dar 1/6, que é 1 sobre 3 fatorial, vezes o 15, que é o 6 escolhe 2. O 4 escolhe 2, a gente já sabe que é 6. E o 2 escolhe 2 é 1. Então, esses amigos aqui cortam. E no final, a minha resposta é 15. Certo? Então, essas foram as questões de hoje para a gente se apresentar aí as combinações, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.